Fala galera, beleza? Professor Rafael na área agora para a gente falar de equilíbrio de corpo extenso, mais especificamente do equilíbrio de alavancas. Lembrando que essa aula é uma sequência de aulas do conteúdo de estática. Eu já gravei equilíbrio de ponto material, já postei aí aula sobre torque, que é importantíssimo para entender essa aula. Então, se tu botou aí alguma coisa na pesquisa do YouTube para estudar e veio cair direto nesse vídeo, e não sabe ainda o que é torque, não viu o equilíbrio de ponto material, eu te aconselho a assistir essas aulas. O melhor ainda é tu acompanhar o nosso conteúdo de estática aqui do Pura Física pela playlist de estática, porque daí tu sabe exatamente a ordem das aulas que tu tem que assistir para tirar o melhor proveito dessa aula. O link para a playlist está na descrição aí do vídeo. E essa playlist e todas as playlists de conteúdo aqui do Pura Física, elas estão sempre em constante atualização. Se tu não quer perder nenhuma atualização, quer saber sempre que a gente postar uma nova videoaula, atualizar a playlist, botar mais conteúdo aí para ti, o melhor é tu te inscrever no nosso canal, porque além de receber as nossas atualizações, tu também ajuda o Pura Física a crescer. Se tu tá aqui ainda com a gente, vamos tocar então, vamos direto ao assunto, vamos falar de equilíbrio de corpo extenso, vamos falar das alavancas. Muito bem, pessoal, agora que a gente já viu o equilíbrio de ponto material, a gente já estudou o conceito de torque, que tem a ver com a capacidade que a força tem de produzir rotação, a gente pode falar do equilíbrio de corpo extenso fazendo uma aplicação mais direta naquelas situações que a gente vai encontrar em questão, que são as alavancas. Mas antes de entrar nas alavancas, vamos falar das condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. A gente viu, quando estudou o equilíbrio de ponto material, que ponto material não sofre rotação. Então, não faz sentido em falar em equilíbrio de rotação para ponto material, a gente só falava de equilíbrio de translação, que é a primeira condição de equilíbrio. Agora, um corpo extenso, como esse timão aqui, que é o exemplo que já tem nos acompanhado ao longo de todas as aulas aqui da estática, esse timão, ele pode sofrer, ele é um corpo extenso, né? Ele pode sofrer translação. Se eu aplicar uma força exatamente aqui no ponto C, ele está em repouso. Eu aplico uma força no ponto C, ele sofre uma aceleração para cima, ele sofre translação para cima, tá? Então, se eu não quiser que ele sofra translação, ele tem que atender à primeira condição de equilíbrio, que é a condição que já está conhecida lá pela gente desde as leis de Newton, que é ter a soma das forças atuantes igual a zero, ou seja, ter força resultante igual a zero. Então a primeira condição é ter a soma das forças atuantes igual a zero. Por exemplo, se eu faço uma força em C aqui para cima e faço uma força aqui no outro ponto para baixo de mesma intensidade, de mesmo modo. Nesse caso, a soma das forças vai dar zero e esse corpo não vai transladar nem para cima nem para baixo, tá? Essa é uma possibilidade. Agora, o que é novidade nessa aula, isso a gente já sabia, agora o que é novidade é o equilíbrio de rotação. Porque esse corpo, por ser um corpo extenso, ele pode rotacionar, como a gente viu na aula de torque, esse corpo pode rotacionar. Então, se eu aplicar uma força aqui no ponto A, eu posso produzir uma força, eu estou aplicando uma força vertical para cima, tá? Se eu aplicar uma força vertical para cima no ponto A, esse corpo vai rotacionar no sentido horário. Agora, se eu aplicar uma força no ponto B para cima, que é o vertical para cima, ele pode rotacionar no sentido anti-horário. Ou seja, esse corpo sofreu torque, né? Se ele rotacionou, ele sofreu torque. Então, ele não está em equilíbrio, tá? Ele saiu do equilíbrio. Se eu quiser que ele esteja em equilíbrio, eu preciso que a soma dos torques seja igual a zero. Seria o equivalente aqui, ó, eu faço uma força para cima, ou não tem força nenhuma, né? Aí não tem torque, se não tem força não tem torque. Ou então, como vão acontecer nas questões, eu vou ter forças que produzem torques idênticos em módulo, porém em sentidos opostos. Essa força aqui no ponto A faz girar no sentido horário, essa força no ponto B faz girar no sentido anti-horário. Se esses torques forem iguais, a soma dos torques vai ser zero, então vai ter atendido a condição de equilíbrio. Ou não tem força nenhuma, ou a gente tem forças que produzam torques que se anulem, que se cancelem, ou seja, cuja soma dos torques vai dar igual a zero. Então, para corpo extenso, a gente tem duas condições de equilíbrio. Uma que garante que ele esteja em equilíbrio de translação, a resultante das forças é zero,
e outra que garante que ele esteja em equilíbrio de rotação. A soma dos torques é zero. Agora, vamos aprofundar isso, vamos falar das alavancas, que é o que a gente vai encontrar nas questões. Então vamos discutir as alavancas, como eu falei, são as situações que a gente vai encontrar nas questões. Esse é um dos casos mais simples, eu vou começar por eles para a gente começar a decifrar essa situação e enxergar, aprender a enxergar o que a gente precisa enxergar na hora de aplicar aí as questões de torque, beleza? Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho dois corpos, vou chamar aqui de corpo 1, corpo 2, e eles estão em cima de uma alavanca, eles estão em cima de uma tábua, pode ser, tá? Apoiados num ponto P aqui, então esse triângulo é um apoio, é como se fosse uma gangorra, tá? E tem um apoio que está bem no centro dessa alavanca, tá? Aplicado no ponto O aqui, o meu ponto fixo. Eu vou considerar todas as rotações, todos os torques em relação a esse ponto de contato aqui, a esse ponto de apoio. Vamos primeiro começar identificando as forças atuantes nesse sistema. Tá? Eu estou desprezando o peso dessa barra horizontal aqui, que é a minha alavanca. Nessa situação, depois quando a gente for fazer os exemplos, eu mostro para vocês o que acontece quando o peso da alavanca, o peso da barra horizontal aqui é relevante. Eu estou considerando só o peso das caixinhas aqui, os pesos dos corpos. Então, o corpo 1 aqui tem um peso P1 vertical para baixo. O corpo 2 tem um peso P2 também vertical para baixo, tá? São duas forças atuantes, eu estou identificando. E uma terceira força atuante é a força normal que esse apoio faz no sistema. Então existe uma força bem ali no ponto de apoio, existe uma força normal vertical para cima. E a gente começa falando da primeira condição de equilíbrio que esse sistema tem que atender, que é a condição de equilíbrio de translação, que é a soma das forças tem que dar zero. A força resultante, para que isso esteja em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Adotando a convenção padrão de sinal, para cima positivo, para baixo negativo, eu posso dizer então que a normal para cima positivo menos o peso 1 menos o peso 2 tem que ser igual a zero. Ou, se preferir, eu posso dizer o seguinte, né, que a normal tem que ser igual ao peso 1 mais o peso 2, e nessa situação ele está em equilíbrio de translação, está atendendo a primeira condição de equilíbrio. Tá? Agora a gente vai falar dos torques, tá? Vamos falar do equilíbrio rotacional. Para que esse sistema esteja em equilíbrio de rotação, ele tem que atender a segunda condição, que é a soma dos torques ser igual a zero. Vamos identificar então os torques. Tá? Olha só, o torque do peso 1 aqui. Torque é força vezes braço de alavanca vezes seno do ângulo. Como em todos os casos aqui, em todas as situações, o ângulo é 90 graus, a gente vai trabalhar com seno igual a 1, tá? Com seno igual a 1. E aí a gente vai só falar de força vezes braço de alavanca. Então, o peso 1 aqui faz um torque no sentido, ele quer girar essa alavanca, quer girar esse sistema no sentido anti-horário. Então está aqui o torque 1 girando no sentido anti-horário, e o peso 2, ele quer fazer esse sistema girar no sentido horário. Então está aqui o torque 2. Tá? De acordo com a nossa convenção de torques, de sinal do torque, sempre que o torque é no sentido anti-horário, ele é positivo, sempre que o torque é no sentido horário, ele é negativo. O braço de alavanca da força 1 é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto fixo, até o ponto de rotação. Então está aqui o braço de alavanca D1, e o braço de alavanca da força 2, mesmo critério, está aqui ele, ó, do ponto de rotação até o ponto de aplicação da força, braço de alavanca D2. Então eu posso dizer que o torque 1 é a força 1, que é o P1, vezes o braço de alavanca D1, vezes o seno do ângulo, que é 1, né? O seno do ângulo deu 1. E o torque 2 é a força 2, que é o P2, vezes o braço de alavanca D2. O ângulo também é 90 graus, o seno também é 1. Agora, falta discutir o torque da força normal. E aí é importante a gente ver que a força normal, o torque dela nessa situação é igual a zero. Por quê? Porque torque é força vezes braço de alavanca. E a força normal está aplicada exatamente no ponto de rotação. Então a distância da força até o ponto de rotação é zero. O braço de alavanca é zero. Por isso que nesse caso a força normal
não realiza torque. E aí eu vou aplicar agora então a segunda condição de equilíbrio, que é a soma dos torques. A soma dos torques deve ser igual a zero. Então, a normal não realiza torque, somente o P1 e o P2 realizam torque, então eu posso dizer que o torque 1 mais, aliás, mais não, né? Menos, porque está no sentido oposto, né? O torque 1 é positivo, o torque 2 é negativo, o torque 1 menos o torque 2 tem que ser igual a zero, ou de outra maneira, se eu quiser passar o torque 2 para o outro lado da igualdade, vai ficar assim, né? Que o torque 1 é igual ao torque 2. Isso aqui quer dizer o quê? Que os torques no sentido anti-horário devem ser iguais aos torques no sentido horário para que esteja em equilíbrio de rotação, para que atenda à segunda condição de equilíbrio. Então, basicamente, esse é o esquema que a gente vai desenvolver na hora de resolver as questões. E eu ainda vou mostrar isso para vocês agora com números numa simulação. Vamos fazer uma simulação para vocês verem como o valor da força, o peso do corpo, no caso, e a distância do braço de alavanca influencia nessas situações. Vamos para a tela para a gente fazer a simulação. Então, pessoal, a gente tem aí na tela o nosso simulador. O que é o nosso simulador? Ele é uma alavanca, uma tábua aqui. No caso, eu estou desprezando o peso da tábua, até porque o ponto de aplicação é exatamente no centro da tábua. Isso tem uma implicância que o peso da tábua pode ser desprezado de qualquer maneira. E aí eu tenho aqui duas pilastras que mantêm essa tábua na horizontal. Dois pontos de apoio aqui que mantêm essa pilastra na horizontal. Se eu pegar e simplesmente tirar as pilastras, como não tem ninguém fazendo força, nem no sentido horário, nem na esquerda, nem na direita, né, nem no, rotação no sentido horário ou anti-horário, a tábua ficou, a alavanca ficou na horizontal. Bota de volta os pontos de apoio, e aí eu vou pegar um tijolinho aqui, ó, vou pegar um tijolo e vou colocar ele na posição 6 metros em relação ao ponto de rotação, que é o centro aqui. Coloquei na posição 6 metros, o que vai acontecer se eu tirar os apoios, ó, pum, opa, rotacionou. Quer dizer, não estava em equilíbrio. Esse peso aqui produziu uma rotação no sentido anti-horário e não teve ninguém para produzir rotação no sentido horário para produzir o equilíbrio, tá? Então, nesse caso, não atendeu a condição de equilíbrio. O que eu preciso fazer? Volta aqui, bota os apoios de volta. O que eu preciso fazer? Eu preciso produzir um torque idêntico no sentido oposto. Uma maneira de produzir um torque idêntico no sentido oposto é pegar uma massa igual e colocar com o mesmo braço de alavanca, com a mesma distância em relação ao ponto de rotação. Então peguei um tijolinho aqui de 5 kg e também coloquei na posição 6 metros. Quando eu tiro os apoios aqui para verificar se houve equilíbrio, olha só, a alavanca não rotaciona, então a gente pode dizer que aconteceu um equilíbrio de rotação, não teve também equilíbrio de translação, né? Não subiu, não desceu, nem rotacionou. Então, vamos ver matematicamente o que aconteceu nessa situação. Então vamos fazer o cálculo para esse primeiro exemplo, lembrando que em todas as situações aqui o torque vai ser simplesmente força vezes braço de alavanca, por quê? Porque o seno do ângulo aqui em todos os casos é 1, em todas as situações o ângulo é de 90 graus. Então no primeiro exemplo, a situação de equilíbrio diz que o torque do corpo 1, que eu coloquei à esquerda, menos o torque do corpo 2, que eu coloquei à direita, tem que ser igual a zero. A massa do tijolo é 5 kg, então o peso dele é 50 newtons, né? Massa vezes gravidade, 5 vezes 10. O peso é 50 newtons, então a força é de 50 newtons, vezes o braço de alavanca, que foi 6 metros para o primeiro tijolo, e o segundo tijolo também tem 50 newtons de peso, também foi colocado a 6 metros do ponto de apoio, então, será que isso aí deu zero? 50 vezes 6, 50 vezes 6. Deu zero isso aí, 5 vezes 6, quanto é que dá? 300. 300 menos 300 dá zero. Então, quer dizer, atendeu a condição de equilíbrio de rotação, os torques se cancelaram. Agora, no segundo exemplo, eu vou colocar um tijolo de 5 kg aqui à esquerda do ponto fixo, também na posição 6 metros, e eu quero colocar agora um tijolo de 10 kg. Vou colocar um tijolo de 10 kg. O que vai acontecer se eu colocar exatamente na posição 6 metros aqui? Coloquei um tijolo de 10 kg de massa. O que acontece? Pum, rotacionou no sentido horário agora. Claro, porque o torque aqui no sentido horário foi maior. O que eu preciso fazer é colocar
já que ele tem mais peso, já que ele tem mais força, é tudo uma questão de compensação. Quem tem maior força, a maior força, vai ficar com o menor braço de alavanca. Se esse tijolo aqui tem o dobro do peso, ele tem que ter a metade do braço de alavanca para fazer o mesmo torque que o outro tijolinho que está lá na esquerda. Quer ver? Ó? Quando eu tirar os apoios para verificar se houve equilíbrio, olha o que acontece. Pum, aqui houve equilíbrio. Se eu aumentar o braço de alavanca desse tijolo, ó, se eu aumentar o braço de alavanca, rotaciona. Rotaciona para o lado do tijolo mais pesado, o lado mais torque, né? Ó, se eu botar com menos da metade, rotaciona para o lado do outro tijolo. Então, exatamente o ponto de equilíbrio é o ponto sempre em que os torques se cancelam. Nesse segundo exemplo, de novo, eu tenho torque 1, tijolinho menor à esquerda, menos torque 2, sentido horário, tem que ser igual a zero. O primeiro tijolo tem peso de 50 newtons, o braço de alavanca dele era 6 metros. O segundo tijolo tem peso de 100 newtons, porque ele tem massa de 10 kg, é o dobro do peso. Já que ele tem o dobro do peso, ele tem metade do braço de alavanca. É aquela compensação. Isso aí vai dar zero? Claro que vai, né? Porque 50 vezes 6 é 300. E 100 vezes 3 também é 300. Então isso aí está confirmando só matematicamente que houve equilíbrio de rotação, os torques se cancelaram. Num terceiro exemplo, eu vou fazer uma situação diferente. Eu vou equilibrar 3 corpos. Eu vou colocar um tijolinho de 10 kg lá na posição 8 metros de braço de alavanca. E aí eu vou colocar um tijolo de 5 kg aqui no 8. Claro que isso aqui não vai dar equilíbrio, tá? Com certeza não vai dar equilíbrio. Mas eu vou compensar colocando um outro tijolo de 20 kg aqui, ó, na posição 2 metros, tá? E aí vocês vão ver que vai dar equilíbrio. Vamos ver por que vai dar equilíbrio. Claro, eu sei que a soma dos torques deu zero. Aguarda esses valores aí, vamos lá. Então, nesse terceiro exemplo, eu tive o equilíbrio aí de 3 torques. O tijolo 1, que eu botei à esquerda, produziu torque no sentido anti-horário. O tijolo 2 e o tijolo 3 produziram torques no sentido horário, então eles são negativos e tudo isso tem que ser igual a zero. O tijolo 1 tinha massa de 10 kg, ou seja, 100 newtons de peso. O braço de alavanca dele era 8 metros. O tijolo 2, ele tinha massa de 10 kg, aliás, tinha massa de 5 kg, ou seja, peso de 50 newtons, e o braço de alavanca dele era 8 metros. E o tijolo 3, o mais pesado deles, tinha massa de 20 kg, então peso de 200 newtons vezes braço de alavanca, eu coloquei no 2, tá? Igual a zero. Então isso aqui vai dar 800 menos 50 vezes 8 é 400, 200 vezes 2 também é 400, então 800 menos 400 dá zero. Então isso aí mostra para vocês que a condição de equilíbrio também foi atendida, por isso que não rotacionou. Beleza? Então esses foram alguns exemplos para vocês verem como os corpos podem se equilibrar. Eu posso fazer infinitas combinações aí de corpos, de massas diferentes e de posições diferentes e de número diferente de corpos para produzir o equilíbrio, beleza? Muito bem, galera, essa foi a nossa aula sobre alavancas. Se tu quiser aprofundar esse estudo, se tu quiser aprofundar esses conceitos e aprender como é que se resolve questões, eu te convido a conhecer a plataforma do Pura Física. Lá a gente tem preparação completa para o Enem e para o vestibular e para qualquer banca de vestibular, também para as bancas militares, e a gente tem um monte de questão resolvida, são mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo. Para tua preparação aí para qualquer prova, para qualquer concurso, a gente está te esperando lá na plataforma, o link está na descrição aí do vídeo. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa, falou!